Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série A Importância dos Sacramentos da Igreja. Hoje nós trataremos sobre o sacramento da penitência ou confissão. A penitência ou a confissão é o encontro da misericórdia de Deus para com os seus filhos. Hoje nós entenderemos muito a verdade por trás deste sacramento e principalmente o amor de Deus que se coloca à disposição dos seus para perdoá-los. É muito comum as pessoas questionarem sobre a questão da moralidade dos sacerdotes, principalmente em vistas com relação a escândalos recentes de alguns padres ou de algumas situações humanas que a gente vê dentro da igreja. Então as pessoas questionam assim: por que eu tenho que me confessar com um sacerdote, já que ele é tão pecador quanto eu? Qual a autoridade de um padre para confessar alguém dos seus pecados ou, melhor dizendo, para perdoar alguém dos seus pecados? Eu quero responder essa pergunta e esse questionamento de muitos católicos na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, lá em João 20, 22, 23, nos ensina que Jesus dá autoridade aos apóstolos para perdoar os pecados. Diz assim: a quem perdoardes os pecados, estes serão perdoados. Agora em Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, nos remete à imagem do pai misericordioso que perdoa o seu filho que pecou contra ele. Esse mesmo filho pródigo somos todos nós quando vamos ao encontro do sacerdote na confissão. Chegamos lá envergonhados, com o coração pesado por causa da falta, mas quando nós recebemos o perdão, que não é em nome do padre, mas é em nome da igreja, pela autoridade concedida por Jesus Cristo, o nosso coração automaticamente se sente em paz. Esse é o poder da confissão. A tradição da igreja, mais precisamente a patrística, nos ensina coisas espetaculares sobre a questão da confissão. Tertuliano, no século III, fala da confissão como medicina espiritual, um ato de humildade e necessário para a cura da alma. Olha que interessante. Santo Agostinho diz: o pecado fere a comunhão com Deus e com os irmãos. A absolvição é restauração da comunhão e graça para recomeçar. Olha que lindo. São João Crisóstomo nos diz: o sacerdote age como instrumento da misericórdia divina e médico das almas. Então nós não temos dúvidas que o sacramento da confissão nada mais é do que um processo extraordinário também de cura espiritual e de cura da alma. Quantas pessoas dão relatos que quando conseguiram confessar-se, conseguiram realmente ter forças para liberar o perdão, ou principalmente receberam até mesmo curas físicas ou verdadeiros milagres através da confissão. Esse é o poder da confissão, é o poder e a autoridade instituído por Jesus Cristo, delegado por Jesus Cristo, na verdade, para os seus apóstolos. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1422 e 1498, nos ensina a seguinte coisa: Cristo institui o sacramento para perdoar os pecados após o batismo. Deus quer nos dar muito mais. Nós falamos no episódio passado sobre o batismo e dissemos que o batismo ele é a porta de entrada para os sacramentos. É o sacramento da iniciação cristã também. Só que Deus quer também continuamente nos derramar a sua misericórdia por meio do sacramento da confissão. Também nos ensina assim o catecismo: a confissão traz reconciliação com Deus e com a igreja, devolve a paz e consola o coração. Olha que lindo. Requer arrependimento, propósito de emenda, confissão e satisfação. Veja, para que nós realmente seja válido, na verdade, a confissão, é preciso que nós tenhamos, além do propósito, um arrependimento profundo dos nossos pecados. E por que nós falamos, Fábio, sacramento da penitência? Porque nós nos tornamos, através do seu sacramento, sempre um penitente em busca da reparação dos nossos pecados. Por isso também, sacramento da penitência. Muitas pessoas me questionam: Fábio, com que frequência, afinal de contas, eu posso me confessar? Você pode se confessar toda semana, todo dia, ou todo mês, ou quinzenal. É muito do seu coração. Agora, a igreja nos orienta também
que nós podemos nos confessar durante o Advento e a Quaresma. Existem alguns pontos para que a minha confissão e a sua se torne válida. Veja comigo. Exame de consciência. Refletir sobre os pecados cometidos desde a última confissão para lembrar-se deles. Um outro ponto importante. Arrependimento, contrição. Sentir dor e repulsa pelos pecados com a intenção de afastar-se deles. Propósito de emenda. Ter a resolução de mudar os hábitos pecaminosos e não pecar no futuro. Ou seja, quando eu me confesso com o sacerdote, eu preciso ter dentro do meu coração um propósito. Um pequeno voto com Deus, uma promessa de não cair mais naquele pecado, mudar os hábitos, mudar o foco para não cair mais naquele pecado. A confissão dos pecados. Apresentar os pecados ao sacerdote de forma clara, sem detalhes desnecessários, para que ele possa aconselhar adequadamente. Mencionar a frequência do pecado também ajuda. Quando você diz para o sacerdote que você cai com muita frequência naquele pecado, ele vai te direcionar em nome da igreja, pela ação do Espírito Santo, de como você pode proceder para não cair mais naquele erro. E, por fim, cumprir a penitência, realizar a penitência, as orações, as ações indicadas pelo sacerdote para reparar o mal causado pelos pecados. Entenda uma coisa, que quando o sacerdote nos dá o perdão, ele pede para reparar os nossos erros, os nossos pecados, reze 10 Ave-Marias, 10 Pai Nossos, ou nos dá uma penitência através de um ato de caridade. Para que serve isso, Fábio? É para você reparar. O seu pecado foi perdoado, mas ficou a pena. E são essas penas que muitas vezes que podem nos levar para o purgatório, viu? Mas esse é assunto para outra aula, especificamente sobre o purgatório. Então, quando nós cumprimos a penitência, nós reparamos o nosso pecado diante de Deus. E por isso que nós também falamos, já até falei antes, mas repito, que nós falamos do sacramento da penitência. Porque quando nós somos perdoados pelo Senhor, nós buscamos a penitência a fim de reparar os nossos erros, as nossas penas diante de Deus. A gente está falando sobre pecado, sobre confissão, sobre penitência, mas eu quero abrir um parêntese rápido para falar uma coisa importante, porque muitas pessoas não sabem o significado entre pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal é uma ofensa grave a Deus, que nos separa da amizade com Deus e nos tira do estado da graça. O estado da graça é aquele estado pleno onde eu estou apto para receber a Sagrada Eucaristia. Então, como é que eu faço para cometer esse pecado grave? É simples. Quando você tem uma matéria grave, quando você faz livremente, conscientemente, em plena vontade, em plena consciência de que aquilo é uma falta grave. O pecado venial é quando eu faço um pecado, mas ele não me afasta da amizade com Deus, não me tira do estado da graça. Fábio, e quais são as consequências do pecado grave? A separação eterna de Deus, ou seja, o inferno. Por isso que nós não podemos nunca, jamais, morrer em estado de pecado grave. Na celebração eucarística, quando nós estamos, especialmente no ato penitencial, quando o sacerdote usa a fórmula Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados e tudo mais, no ato penitencial, os nossos pecados leves, ou seja, veniais, são perdoados neste momento. Só as faltas leves, as faltas graves requer, por fim, a confissão. Eu precisava falar sobre isso porque muitas pessoas ainda não compreenderam essa dimensão sobre pecado grave e pecado leve. Dê um passo na fé. Volte ao confessionário. A confissão, ela não expõe a nossa vida, não nos tira a moralidade ou não nos coloca num efeito de imoralidade. A confissão é o ato de misericórdia de Deus para com todos os seus filhos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e, principalmente, compartilha com quem precisa dessa informação. Deus te abençoe.